Gente, então vamos corrigir aqui as questões. Primeiro essa 9 aqui do Enem. Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Um concentrado de enzimas digestivas. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia de que seja uma protease gástrica. Uma protease é uma enzima que quebra proteínas, e gástrica que age no estômago, né? Está escrito aqui já. Que age no estômago digerindo proteínas. Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes, adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em algum deles. O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar a hipótese do pesquisador está correta, é aquele que contém, o que vocês colocaram aqui? Alguém quer compartilhar o que pensou? Cíntia falou de porção de macarrão com solução pH 5. Alguém concorda, discorda? O pessoal falando que marcou B. Gente, é a B. Por que é a B de bola? Porque as proteínas, né? Os alimentos ricos em proteínas são normalmente as carnes e alguns raros vegetais. As carnes, né? Então tudo que é carne de peixe, carne de boi, carne de frango, tudo isso aí é muito rico em proteína. Ovos também são muito ricos em proteínas. E isso normalmente quando aparecem essas questões assim, o leite também tem um pouco de proteína, né? Quando aparecem essas questões relacionando com alimentos, a gente tem que lembrar que são 4 macromoléculas importantes para a gente lembrar: proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos não é tão importante assim para a nutrição. Agora, esses 3, lipídios, que são as gorduras, os óleos, carboidratos, que são as massas, né? Então, macarrão, arroz, cereais, tudo isso é frutas, vegetais, os que têm tamanho, né? Todos são carboidratos. Doces, refrigerantes, tudo isso é açúcar, é carboidrato. E as proteínas são as moléculas grandes de estrutura, né? Então, a gente vê bastante em carnes, em animais, etc. E em alguns vegetais, como soja, grão de bico, etc. Então, aqui, ele está querendo testar uma protease, uma enzima que digere proteínas. Então, ele precisa usar um alimento que é digerido por proteínas, então um pedaço de carne. O macarrão, ele é massa, ele é carboidrato. Então, só funcionaria a porção de macarrão se eu não estivesse testando uma protease mais uma amilase, por exemplo. Uma amilase que vai digerir amido, que é um carboidrato, um polissacarídeo grande muito importante. Então, a gente tem que saber qual é a família de substâncias que a gente está tratando aqui. Né? Se é uma família proteica, de proteínas, de carboidratos ou de lipídios. As 3 grandes famílias aí, muito importantes para a gente diferenciar. Beleza? E o estômago, se a gente lembrar um pouquinho do nosso sistema digestório, a gente tem 3 lugares importantes onde fazemos digestão. Na boca, no estômago e no intestino delgado. Na boca, o pH é neutro. O pH neutro é em torno de 7. No estômago, o pH é ácido. O pH ácido é abaixo de 7, em torno de 2, 3. E no intestino delgado, o pH é em torno de 8, 9. Ou seja, o pH é básico. Então aqui temos pH neutro, ácido e básico. Então a gente precisa procurar também a alternativa. No caso aqui só tem uma que é pedaço de carne, né? Mas se tivesse outra, eles iam colocar pH 9. Aí a gente ia ter que excluir o pH 9, porque o pH do estômago, ele está falando uma protease gástrica que age no estômago, digerindo proteínas. Então teria que ser ácido, né? O pH, em torno de 2, 3, abaixo de 7, na verdade. Aqui ele colocou 5, né? Não é muito comum aparecer 5, mas está abaixo de 7 e é ácido. Então o mais próximo aqui é realmente a letra B. Beleza? Alguém tem alguma dúvida dessa questão? Alguma parte do digestório que ficou na dúvida? Fê, então, a gente coloca que é um pH que é igual a 5 porque ele é ácido, certo? Por causa que ele Sim. age no estômago. E pedaço de carne por causa da proteína, né? Os outros não é. É basicamente isso, então. Isso, ó. Cubo de batata.
como eu falei, ó, vegetais, legumes, né, carboidrato normalmente. Claro que tem também vitaminas, outros micronutrientes, mas o macronutriente predominante são carboidratos. Batata, carboidrato. Clara de ovo cozida. Clara de ovo, no caso, até é proteína, clara de ovo. Só que pH 9. pH 9 é pH do intestino, não o pH do estômago, que é ácido. O do intestino que é básico. Então, a C está errada aqui no pH. Porção de macarrão não é proteína, é carboidrato. O pH está certo, mas aqui a porção está errada. Bolinha de manteiga. Manteiga, gente, é lipídio, é gordura, é óleo, né? Então, aqui não é proteína. Estaria aqui se estivesse falando, por exemplo, de uma lipase do intestino. Uma limpase intestinal, uma lipase entérica, que quebra lipídios, aí poderia ser a E. Mas não é isso que está falando na questão. Está falando de uma protease, beleza? Manteiga é lipídio. Então, por isso que ficamos com a B. Tudo bem? Podemos ir para a próxima? Uhum. Então, vamos lá. A próxima é de circulatório. Circulatório. Aqui. Essa aqui do Enem, né? Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela. Número normal, a média dos pacientes saudáveis e o próprio paciente analisado. O que a gente percebe olhando essa tabela aqui, gente? O que está diferente do paciente em relação ao padrão das pessoas que deveria estar? O que está estranho no exame do paciente? As plaquetas? A gente vê que plaquetas está um pouco abaixo, né? Porque é de 250 a 400, mas é só plaquetas? Isso também, glóbulos brancos. Os glóbulos brancos estão normais, ó. Tá falando que é entre 5.000 e 10.000 e ele tem 9.000, tá normal. Mas os glóbulos vermelhos parece que também estão um pouco abaixo, né? 4,8 e aqui 4 milhões. Então vamos lá. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com o resultado do seu hemograma, constata-se que o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Tá certa essa alternativa? Sim. Sangramento nasal, gente. Para que serve plaqueta? Qual a função das plaquetas no nosso sangue? Não é a coagulação? E o que é coagulação? É para é o percurso do sangue, né? Para não acontecer que os glóbulos eles acabem aumentando ou diminuindo a quantidade de glóbulos vermelhos, quer dizer, de hemácias. Esqueci. Tô confundindo. Não é exatamente isso, plaquetas. Alguém lembra qual é a função das plaquetas no sangue? O que é coagulação sanguínea? O que significa essa palavra? Para não entupir a veia. Tá perto, né? Mas se o vestibular chega lá e pergunta, FUVEST 2020, defina a coagulação sanguínea. A gente vai responder, para não entupir a veia? Como é que a gente responderia o que é coagulação sanguínea? Alguém tem alguma ideia? Coagulação sanguínea, gente, é o processo de reparação de vasos sanguíneos danificados. Então, se eu tenho, por exemplo, um capilar, uma arteríola, alguma vênula, que ela sofreu alguma lesão, e aí está tendo uma pequena hemorragia, está saindo sangue, sei lá, a gente está cortando cebola, por exemplo. Aí, sem querer, corta o dedo e começa a sangrar. Fica sangrando para sempre? Não. Não por quê? Porque aqueles vasos sanguíneos, aqueles pequenos capilares que foram cortados, eles vão sendo restaurados pelas plaquetas. As plaquetas que andam no sangue, elas vão todo se amontoar onde está a abertura daquele vaso, a lesão daquele vaso, para tentar tampar aquela ferida por dentro do vaso sanguíneo, por dentro do capilar, e restaurar. Né? Então, é a reparação de vasos sanguíneos danificados para conseguir manter
o sangue ali sem ficar vazando, né? Vai vazar por algum tempo até o sangue coagular, ou seja, as plaquetas agirem para fechar a ferida. Então, para isso que serve plaqueta. Então, sempre quando a gente ouvir essa expressão sangramento, a pessoa se cortou, não sei o quê, está falando de coagulação, que é a reparação dos vasos danificados, que é o sangramento e envolve as plaquetas. Então, o baixo número de plaquetas pode afetar, a pessoa pode estar com maior sangramento nasal ou com facilidade de sangramento porque tem baixa plaqueta, porque está com baixa plaquetas? Sim. Sim. Essas são as plaquetas que recuperam os vasos e impedem os sangramentos. Se a gente está com baixa quantidade de plaquetas, sim, né? É possível que tenha sangramento nasal por causa disso. Então, A está certo. Beleza? Já Beleza, chegamos na nossa. resposta, mas vamos ver as outras. D. O cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. A gente acabou de ver, são os glóbulos brancos que são responsáveis pela coagulação sanguínea? Não, eles são responsáveis pela defesa, não é? Isso, eles são responsáveis pela defesa, eles vão lutar contra vírus, contra bactérias, contra protozoários, invasores em geral, né? Então são células de defesa, os glóbulos brancos, não tem a ver com coagulação sanguínea. Quem cuida da coagulação sanguínea, a gente acabou de ver, são as plaquetas, beleza? E o cansaço tem a ver com glóbulos brancos, que são células de defesa? Cansaço tem a ver com, lembra pra gente qual outra célula? Alguma célula vocês lembram, pensando em cansaço? Glóbulo vermelho? Mas por que o glóbulo vermelho? Era. O que o glóbulo vermelho faz? Qual que é a função do glóbulo vermelho? Ó, a Pamela falou aqui, o glóbulo vermelho transporta oxigênio. Exatamente, essa é a função dele. Pensa o seguinte, gente, se a gente está com pouco glóbulo vermelho, a gente vai transportar menos oxigênio no sangue. O oxigênio serve para quê? Serve para gerar nossa energia. Se a gente tem pouco oxigênio circulando, a gente vai gerar pouca energia. Se a gente tem pouca energia, a gente vai se sentir muito mais cansado do que o normal. Então, sempre que aparecer cansaço, está em relação com anemia. O que é anemia? Baixo transporte de oxigênio no sangue. Pode ter anemia por diversos motivos. Tem a anemia falciforme, que é um defeito nos próprios glóbulos vermelhos. Tem a anemia causada pela malária, que são os glóbulos vermelhos são atacados até serem mortos, né, em várias ondas de ataque pelo plasmódio na malária. Então, anemia é um sinal, né, de baixo transporte de oxigênio, baixo oxigênio circulante. Pode ter várias causas, beleza? E pode ser um sinal presente em várias doenças. E tem a ver com isso de cansaço, fadiga, etc. Beleza? No amarelão, na doença de vermes, a gente tem um pouco isso, porque o amarelão ele vai se alimentar do nosso sangue, né? Ou seja, ele vai comendo o nosso sangue lá dentro do nosso corpo, ele vai chupando o nosso sangue de dentro, né? E aí a gente vai perdendo os glóbulos vermelhos, perde o transporte de oxigênio. Então a gente fica cansado, é o Jeca Tatu do Monteiro Lobato, né? Preguiçoso o dia inteiro, não consegue fazer nada, né? Não é porque ele não quer, é porque ele tá sem glóbulos vermelhos, sem para levar o oxigênio, tá com baixa circulação de oxigênio no corpo. O amarelão, ele chupa o sangue, não só os glóbulos vermelhos ele leva, mas também os nutrientes que o sangue carrega. Então a glicose, que também é fundamental para o processo de geração de energia, também eles absorvem, né? Então a pessoa fica muito mais cansada porque seus nutrientes estão sendo drenados, né? Isso aí que é a ancilostomose, o amarelão. Aí a pessoa fica pálida, porque fica com menos sangue. É o sangue que dá a nossa cor mais colorida, né? A gente fica mais colorido por causa do sangue, normalmente. Beleza? Vamos continuar aqui. Então, já vimos aqui que não é a B. A dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos. Pode ser. Então tem a ver, dificuldade respiratória com o transporte de oxigênio, que é o que os glóbulos vermelhos fazem. Que são responsáveis pela defesa imunológica. Aí errou, porque a defesa imunológica são os glóbulos brancos que a gente acabou de falar. O sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos. Já misturou de novo. Glóbulos brancos é defesa, sangramento tem a ver com plaquetas. Que são responsáveis pelo transporte de gases no sangue. Então misturou os três aqui, né?
glóbulos brancos com glóbulos vermelhos com plaquetas. Misturou os três na mesma alternativa. Tá errado. A dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas. Dificuldade respiratória pode ter a ver com transporte de oxigênio pelas hemácias, pelos glóbulos vermelhos, não pelas plaquetas, né? Que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. Não. Quem é responsável pelo transporte de oxigênio no sangue são as hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Todas essas três palavras significam a mesma coisa, o mesmo tipo de célula. Hemácia, eritrócito, que eritro quer dizer vermelho, e cito, célula. Eritrócito, célula vermelha, ou glóbulo vermelho. Né? Então, dá pra gente ficar esperto. Beleza? Então, por isso que aqui, a única que está falando direitinho a função da célula é a A. E esse tipo de questão, gente, compara plaqueta, glóbulo branco, glóbulo vermelho, é o clássico de sistema circulatório. Cai no Enem, FUVEST, Unicamp, Unesp, em todos os vestibulares que vocês forem ver, tem. Nessa própria lista, eu acho que tem outra nesse mesmo estilo. Essa aqui, do Enem também, de 2001. Quem quiser dar uma olhada depois, é a mesma coisa, para você comparar aqui o número de hemácias, glóbulos brancos e plaquetas, e comparar com os sintomas que ele dá, quem que são as pessoas aqui da lista. Beleza? Então, muito comum esse tipo de questão. Fiquem espertos nisso, tá? Com as funções de cada célula. Vamos, então, agora... podemos ir para a próxima? Alguém quer tirar mais alguma dúvida nessa parte? Não, Fê, tá tranquilo. Eu que confundi mesmo tudo. É que faz tempo que a gente não vê, né? Acho que é normal. Então, endócrino agora. Não, eu já falei... endócrino. Vamos fazer essa aqui. Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos, que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como hormônio com ação anabólica, enquanto o glucagon tem ação catabólica, e ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a... Então, ele está falando aqui, em caso de um indivíduo com hipoglicemia, baixa glicose, baixo açúcar no sangue, o hormônio citado que atua no catabolismo, ele falou que quem atua no catabolismo é o glucagon, né? O glucagon tem ação catabólica. Induzirá o organismo a... Primeiro, gente, o que é anabolismo e catabolismo? O que significam essas palavras? Nos processos de reação química do nosso corpo, quando vocês estudam química lá, vocês devem ter visto que nos processos químicos vocês têm processos de adição, você junta duas substâncias, né? A mais B vira C, tem processo de... eu não vou lembrar todos, mas tem outro que é A vira B e C, então não sei se é decomposição, não lembro agora a palavra específica da química para isso. Aí você tem os processos que é A mais B vira C mais D, ou seja, os reagentes se transformam totalmente em dois novos produtos, né? Tem vários tipos de reação química. A gente pode simplificar e dizer que as reações químicas são de construção ou de destruição. O que quero dizer com isso? Se eu tenho duas substâncias e eu junto moléculas pequenas para formar uma molécula maior, é um processo de construção. A gente chama isso de, no corpo humano, nos seres vivos, a gente chama de anabolismo. É o nosso metabolismo. Metabolismo é a palavra genérica para todas as reações químicas do nosso corpo. Seja digestão, circulação, tudo. No nosso corpo inteiro, as reações químicas que acontecem, todas as moléculas se transformando o tempo todo, a gente chama de metabolismo. O metabolismo, ele, se for de construção, ou seja, eu pego moléculas pequenas e junto em moléculas maiores, é anabolismo. E se eu pegar moléculas grandes e quebrar elas em moléculas menores, é catabolismo, é o metabolismo de destruição. E ele está dizendo para a gente que a gente tem dois hormônios, insulina e glucagon. A insulina, que tem ação anabólica, ou seja, ela vai construir moléculas maiores, e o glucagon, catabólica, ou seja, ele vai destruir moléculas grandes em moléculas menores. Que moléculas são essas no caso da insulina e da glucagon? Esses hormônios, eles agem no controle do açúcar do sangue. Então, quando a gente se alimenta, né, a gente ingere carboidratos, os carboidratos são decompostos, carboidratos são açúcares, né?
E aí, quando chegar lá no nosso intestino, eles vão sendo quebrados até chegar em monossacarídeos, né, glicose, frutose, galactose e outros, passa para a nossa corrente sanguínea, e aí, quem precisa pegar essa glicose e tirar do sangue e botar para dentro das células é a insulina. Ela vai levar, então, tirar a glicose de todo o nosso sangue para dentro das células, tirar do sangue e botar para dentro das células. Muitas dessas células vão usar essa glicose imediatamente para a geração de energia. Nas outras, em algumas regiões específicas do corpo, principalmente no fígado, elas, em vez de pegar a glicose para dentro da célula e já usar, e já queimar essa glicose para gerar ATP, que é a molécula de uso de energia imediato, eles vão guardar aquela glicose. Vamos guardar, vamos armazenar uma reserva energética do corpo. Então, e como que eles fazem essa reserva energética? Essa que é a ação anabólica da insulina. A insulina pega a glicose, junta várias moléculas de glicose uma na outra, né, e vai formar uma molécula grande de glicogênio. O glicogênio nada menos é do que glicose, um monte de glicose junta armazenada no fígado, né? E aí, para que serve esse glicogênio, essa molécula grande de armazém de energia que fica no fígado, nos hepatócitos, que são as células do fígado? Serve para quê? Se a gente tiver muito tempo sem comer, nosso corpo tem uma reserva energética. Agora, ele não vai liberar mais a insulina. Nosso corpo vai liberar o pâncreas, né? Que cuida desses dois hormônios. O pâncreas agora vai liberar o glucagon, e agora o glucagon vai ter efeito catabólico. Ele vai lá no fígado, dentro dos hepatócitos, e vai quebrar esse glucagon em várias moléculas únicas de glicose e jogar no sangue. Para quê? Para que agora volte a ter açúcar circulando no sangue para as células poderem usar, né? Então esse que é o efeito do glucagon. Vamos ver qual alternativa que se aproxima disso. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, pouco açúcar, é o caso que eu acabei de falar, da fome, né? O glucagon vai lá no fígado e quebra o glicogênio. Induzirá o organismo a realizar fermentação lática. Não tem nada a ver isso aqui, né? Metabolizar aerobicamente a glicose. Está falando que o hormônio, o glucagon, ele vai metabolizar aerobicamente a glicose, ou seja, é o glucagon que faz a queima da glicose lá na mitocôndria para gerar ATP? Não é o glucagon que faz isso, não é essa a função do glucagon. A função do glucagon é quebrar o glicogênio em moléculas menores de glicose. O que o organismo faz depois com essa molécula de glicose, ele vai queimar ela numa mitocôndria para conseguir o ATP, aí é outra história. Não é essa a função do glucagon, beleza? Então, não é isso. C. Produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos. Ácidos graxos são subcomponentes das gorduras, dos lipídios, né? E aminoácidos é a subunidade das proteínas. Não é isso que o glucagon faz. Existem alguns processos no corpo para eu conseguir transformar gordura em carboidrato, carboidrato em gordura, proteína em gordura, gordura em proteína, né? Processos, alguns são chamados de gliconeogênese, mas são raros e isso não cai em vestibular, né? E não tem a ver com essa história que a gente está falando aqui, beleza? Transformar ácidos graxos em glicogênio, né? Mais uma vez, essas conversões aqui não é isso que o glucagon faz. Agora, é estimular a utilização do glicogênio. Aí sim, né? O glucagon vai lá no fígado, quebra o glicogênio em várias moléculas de glicose, para a gente ter agora, é como se a gente estivesse se alimentando de novo, né? Estamos comendo, é como se a gente estivesse comendo alguma coisa, joga de novo um monte de moléculas de glicose no sangue, para as células poderem se alimentar. Beleza? Então essa é a função do glucagon. Alguma dúvida nessa questão? Podemos ir para a próxima? Sim, para mim tá de boa. Beleza. Então, só falta agora a do nervoso, né? Sistema nervoso. Aqui. Qual dos seguintes comportamentos envolve maior número de órgãos do sistema nervoso? Vocês pensaram aqui? Alguém quer falar o que pensou? Eu fiquei em dúvida entre a E
E, e a... Ai, qual que foi? Acho que é a D. Eu fiquei entre a E e a D. E e a D. Beleza. E qual que você marcou no final? Ai, porque eu lembrei de uma pegadinha e eu coloquei a E. Mas alguém quer falar ou deixa quieto? A Júlia falou que marcou a E também. O Gabriel marcou a C. A É Maria porque, marcou a E. A Pamela falou, tentei pensar no caminho que a mensagem vai fazer. é verdade. Boa. É uma boa estratégia. Mayumi marcou a C. A gente marcou a D. Parece que vocês marcaram tudo, menos a alternativa A, né? Não, ninguém marcou. Ah, não. Marcaram a B? Ninguém marcou a B também, né? Não, a Pamela marcou a B. Então temos de tudo, só não temos a A. Mas a A é a certa. Não, tô brincando, não é não. Então vamos lá. Qual dos seguintes comportamentos envolve maior número de órgãos do sistema nervoso? Uma coisa que. Como a gente pode resolver isso aqui, gente? Órgão sistema nervoso. Vamos lembrar das subdivisões do sistema nervoso. Como que o sistema nervoso está organizado? Então vamos lá, sistema nervoso. A gente tem primeira subdivisão. Sistema nervoso central. Sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central, que é medula espinhal, né, lá dentro da nossa coluna vertebral, e o encéfalo. Sistema nervoso periférico, agora é dividido em sistema nervoso motor, é dos movimentos, e o sistema nervoso autônomo, ou visceral, ou vegetativo, que cuida do funcionamento dos nossos órgãos. E esse autônomo ou visceral, ele ainda é dividido no simpático e no parasimpático. Porque os órgãos, eu posso controlar os órgãos numa situação de estresse ou numa situação de relaxamento, né? E aqui no motor, o motor ele é conectado com o sistema sensorial, que é o que vai perceber os sentidos do ambiente para a gente poder se movimentar, né? Então, as fibras sensoriais são as fibras aferentes, elas levam a informação da periferia do nosso corpo até o centro, e as fibras motoras normalmente são eferentes, é o contrário, né? Para poder responder a esses estímulos do ambiente. Então, mais ou menos esse é o nosso mapinha aqui do sistema nervoso. Vamos lá. Salivar ao sentir o aroma de comida gostosa. Quando a gente saliva ao sentir o aroma de comida gostosa, o que a gente está usando aqui do nosso sistema nervoso? A gente está usando, primeiro, salivar ao sentir o aroma. Isso é um sentido, né? Sistema sensorial. O sistema sensorial está sendo usado e salivação também é controlada aqui pelos sistemas pelo sistema simpático e parasimpático. Salivar mais ou salivar menos. Também é o sistema autônomo aqui que está em ação. Beleza? Mas aqui a gente não está usando, por exemplo, os movimentos. Não estamos usando nossos músculos para movimento nenhum. Então, o sistema motor aqui, ele não está funcionando na A, né? Vamos ver agora B. Levantar a perna quando o médico toca com o martelo no joelho do paciente. Levantar a perna quando o médico toca no joelho do paciente. O que é isso, gente? A gente chegou a ver na aula do sistema nervoso que era a ação reflexa, né? Essa ação reflexa, ela é uma ação que não chega no encéfalo. Ela é reflexo por quê? Porque a gente não raciocina sobre ela. E ela passa só na medula espinhal, né? Então aqui o encéfalo não está agindo nessa aqui de levantar a perna, que é o ato reflexo, né? E também não tem sistema sensorial. Não, tem sistema sensorial sim. Quem percebe a batida é o sistema sensorial. Então tem sistema sensorial sim. Mas não tem sistema autônomo. Não tem nenhum órgão que está sendo aí estimulado para agir ou para não agir conforme o sistema autônomo. Com forma de estresse ou de relaxamento. Não tem nada a ver aqui. Então aqui temos dois ausentes. O encéfalo e o sistema autônomo não estão funcionando aqui na B. C. Piscar com a aproximação brusca de um objeto. Esse é mais um exemplo de uma espécie de reflexo, né? Também um reflexo do nosso corpo. Não é raciocinado, então não passa no encéfalo, também é um reflexo, né?
E também não é sistema autônomo. Não parece ter a ver com o sistema autônomo aí. Ou o próprio motor. Não, o motor tem, porque a gente mexe para piscar é o sistema motor, né? Vamos ver os outros aqui. Retirar bruscamente a mão ao tocar um objeto muito quente. Também é a mesma coisa, é reflexo. Mais uma vez. E não passa, normalmente não passa no encéfalo isso aqui também, porque é reflexo. Agora, preencher uma ficha de identificação. Olha como é rica essa ação de preencher a ficha de identificação, gente. A gente precisa raciocinar, né? Qual é meu nome, qual é o meu endereço, meu telefone, tudo isso a gente acessa lá a memória, aí processa tudo no encéfalo, no cérebro. Então, ó, age o encéfalo, né? As fibras, quando age o encéfalo, age a medula espinhal, porque é impossível você agir o encéfalo sem mexer na medula espinhal. Então, a medula espinhal, que também leva as fibras nervosas, também é ativada. Para eu preencher a ficha, eu estou usando meus músculos de movimento, sistema motor, né? Para eu ver a ficha de identificação, eu estou usando o meu sentido da visão, sistema sensorial, né? E só o sistema autônomo que eu tenho um pouco de dificuldade de visualizar aqui como é que ele entra nessa questão aí. Mas o maior número, sem dúvida, de órgãos do sistema nervoso que está sendo usado é para o preenchimento da ficha de identificação, né? Porque a gente está usando até a área da memória, várias coisas. Vocês veem que aqui, nos outros aqui, a gente não está pegando nada de memória, de raciocínio. O único que entra aqui, memória e raciocínio, ou seja, órgãos, partes bem complexas do nosso sistema nervoso aqui, é a letra E, preencher uma ficha de identificação, né? Beleza? Alguma dúvida nessa aqui? Ô, Fê, aqui? Oi. tem alguma parte em que a gente vai atuar na medula e ao mesmo tempo no sistema autônomo? Tudo que passa no do sistema autônomo passa pela medula. Pelo sistema, sei lá, pelo sistema simpático e parasimpático, eu estava pensando. Mas beleza. Então, sempre que o sistema autônomo agir, vai estar passando pela medula, porque as fibras do sistema autônomo vêm pela medula espinhal. Verdade. Elas vêm de dentro da medula espinhal. Então, sempre vai agir os dois juntos. Assim, você nunca vai ver o encéfalo agir sozinho. Você vê, às vezes, a medula agir sozinha, como é o caso do ato reflexo. Agora, o encéfalo nunca age sozinho, porque as fibras que chegam no encéfalo vêm pela medula espinhal. Então, sim, a medula consegue agir sem o encéfalo, mas o encéfalo nunca consegue agir sem a medula. Beleza? Porque ele teria que ter ele está conectado pelo corpo pela medula, né? Ele teria que ter um rádio para falar assim, ó, mão, se mexa. Não dá, isso vem pela própria medula, do encéfalo para a medula. Tá no ato reflexo, o nosso corpo conseguiu fazer uma espécie de adaptação e o estímulo vem do sistema sensorial, ele não sobe para o encéfalo, ele para na medula e a medula manda embora, manda de volta o estímulo no sistema motor para retirar a mão, para retirar o pé quando pisa num espinho, para retirar o joelho quando você sente a pancadinha aqui no começo do joelho, né? Isso tudo só passa pela medula, não sobe para o encéfalo, né? Não é raciocinado isso. Faz sentido. Beleza? É isso. Tudo bem? Com isso a gente terminou o bloco, né? Ou faltou alguma? Fê, falta o respiratório, não falta? Não, dessas 4, a gente já resolvemos todas as questões que eu mostrei, né? Ou não? Não falta o respiratório da FGV? O 6? Ah, boa, é verdade. Então vamos lá. Aqui. A tabela mostra a composição gasosa no ar inspirado e no ar expirado por uma pessoa. Com base na fisiologia humana, é correto afirmar que as porcentagens de gás nitrogênio inspirado e expirado são iguais. É verdade? Nitrogênio inspirado e expirado são iguais, está certo. Pois o consumo e a produção desse gás são equivalentes no metabolismo celular. O nosso corpo consome ou produz nitrogênio? Você lembra de ter visto alguma aula de vocês que vocês viram, nitrogênio é importante para o processo tal dentro do corpo humano? Vocês viram isso em algum lugar?
Eu não lembro, mas Se pode. você, se você não lembra, não Não. viram, não existe isso, ok? Nitrogênio não é consumido, né? E nem produzido dentro do nosso corpo. Nitrogênio é o zero à esquerda, não serve para nada para gente. Ele é a maior parte do nosso ar, só que ele zero utilidade para nós, tá? Ele vai ter utilidade para bactérias, para outros seres vivos, mas para a gente ele não tem utilidade, ok? Então não tem nada a ver isso aqui. Por que que, ó, até aqui, a metade aqui tá certo. As porcentagens de gás nitrogênio inspirado e expirado são iguais. Mas por que são iguais? São iguais porque a gente não usa. Então tudo que entra sai. Simplesmente por isso. Não usamos nitrogênio. Então o que entra sai. Não é porque mesma quantidade que a gente consome, a gente produz. A gente nem consome nem produz. Né? A gente não tem nada a ver nós com nitrogênio. A gente deixa o nitrogênio lá quieto, né? No nosso tubo digestório e depois ele só sai na expiração mesmo. Beleza? B. A maior porção do gás oxigênio inspirado é utilizada como fonte de energia no metabolismo respiratório mitocondrial. Tá certo essa aqui, gente? Olha para o gráfico. Porcento no ar inspirado, 20,9%. Porcento no ar expirado, 14%. É a maior parte que vira fonte de energia? A maior porção do gás inspirado vira fonte de energia? Ou é a menor parte? Olha para as porcentagens aqui, gente. É a maior ou menor parte que é consumida pelo corpo humano? Isso é leitura de gráfico, é interpretação, não é nem questão de biologia, né? Interpretação de gráfico, é a menor parte. Só 5%, tinha 20%. Em torno de 5, 6, né? 7. Em torno de 6, 7% aqui de diferença caiu aqui porque a gente consumiu uma parte desse oxigênio. Mas a maior parte continua lá no ar. A maior parte nem foi consumida. É a menor parte. Então não é a maior porção do gás oxigênio inspirado. É a menor porção do gás oxigênio inspirado que vai para o sangue e vai ser utilizada como fonte de energia no metabolismo respiratório mitocondrial para geração de ATPs, respiração celular, né? Então, o único erro aqui da B é essa palavra aqui, maior, né? Leitura de gráfico, matemática aqui, na verdade, é menor, porque a maior parte ainda continua no ar expirado. Beleza? C. O aumento da porcentagem de dióxido de carbono no ar expirado decorre do metabolismo celular para a produção de energia. Tem aumento de dióxido de carbono? Sim, bastante, né? Ó, o ar inspirado tem só 0,03%. E o expirado tem 5,6%. Aumentou bastante a quantidade de gás carbônico entre o ar que a gente inspira e o que expira. Então, até aqui, o aumento, realmente, tem aumento, decorre do metabolismo celular para a produção de energia. É verdade? Por que tem esse aumento entre o ar inspirado e expirado? Tem a ver com a nossa produção de energia do nosso corpo, nossos processos de geração de energia, ou não tem nada a ver? Tem a ver. Tem a ver, por quê? Porque na respiração celular, quais são os reagentes? Glicose e oxigênio. Eu queimo a glicose com o oxigênio, o que eu gero de produtos, de resíduos da respiração celular? Gás carbônico e água. Então tem tudo a ver. É a própria reação química da produção de energia do corpo, da respiração celular nas mitocôndrias, que gera como resíduo o gás carbônico para ser eliminado, né? Então é exatamente isso. Decorre do metabolismo celular para a produção de energia. Está certíssimo. Essa C. Vamos ver as outras. As diferenças das porcentagens no ar inspirado e no ar expirado são justificadas devido à conversão de gás oxigênio em gás carbônico na respiração celular. Tem conversão de gás oxigênio em gás carbônico na respiração celular? Eu não sei se é muito adequada essa palavra conversão aqui. Na verdade, o oxigênio é reagente, né? O oxigênio é reagente junto com a glicose e o gás carbônico e a água são reagentes. Não é que tem conversão de um em outro, é a própria reação química que está acontecendo, né? Então, eu acho, apesar de eu não achar essa aqui totalmente errada, se não tivesse a C, eu marcaria talvez essa D aqui. Mas como tem a C, que está muito melhor estruturada, eu fico com a C. Beleza? Senão daria talvez para resgatar alguma esperança nessa aqui.
mas a C está mais bonita. E, a diminuição da porcentagem de gás oxigênio no ar expirado. Diminuição da porcentagem de gás no ar expirado se relaciona com a utilização de átomos de oxigênio para a síntese de biomoléculas. Átomos de oxigênio são utilizados para a síntese de biomoléculas. A gente acabou de ver. Por que o oxigênio diminui? Por que ele diminui? Porque ele é usado no metabolismo de produção de energia, para gerar energia. Tem a ver com síntese de biomoléculas? Eu uso oxigênio para gerar... uso os átomos de oxigênio para gerar novas células? Não é para isso que a gente usa o oxigênio. É para geração de energia, para queimar... O oxigênio é usado aí para queimar a glicose dentro da mitocôndria. Beleza? Síntese de biomoléculas normalmente tem a ver com proteínas, outras coisas assim, né? Mecanismos mais estruturais. Não tem a ver, não é o oxigênio que é usado para síntese de células. Beleza? Então aqui não tem nada a ver isso aqui. Então ficamos com a C. Beleza? Alguma dúvida? Podemos ir para as próximas? Podemos. De boa.